Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês, todos sobre EQM, experiência de quase morte. E essa é a parte 2, porque a gente já teve uma temática aqui com esse tema e agora mais relatos nesse sentido. Espero que estejam todos bem. Já vou pedindo para você não se esquecer de deixar o like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br. Beleza? Combinado? Bora para os relatos? Então, vamos para o primeiro relato de hoje. Cadê? Primeiro relato, que é este daqui. Lembrando que todos os nomes de todos os relatos estão trocados, ok? Vamos lá. Teria passado por uma experiência de quase morte? É uma moça que nos conta. Olá, Ana, meu nome é Fulana, tenho 53 anos e gostaria de contar uma experiência que vivi no final do ano de 2017. O mês era dezembro e todos os preparativos para as festas de final de ano estavam em andamento. Tudo corria normalmente, até que um dia amanheci com uma forte dor abdominal. Imaginei que fosse apenas um desconforto passageiro, mas com o passar das horas, a dor se tornava mais intensa. Tomei um analgésico, mas a dor persistiu por 3 dias, até que não aguentei mais e decidi ir ao hospital. Ana não fazia ideia de que eu estava tão mal. Eu fui atendida e logo em seguida acho que eu desmaiei. E a partir daí começa a experiência que eu vivi. Olha só. Lembro que abri os meus olhos e vi que estava deitada na cama do hospital. De repente, escutei muitos gritos e confusão. Parecia uma revolta, como se estivessem causando um tumulto no hospital. Eu estava imóvel na cama, incapaz de me levantar, sentindo um pânico crescente. Os gritos e confusões se aproximavam do meu quarto, até que várias enfermeiras, ensandecidas, entraram, gritando e derrubando pacientes no chão. Meu Deus, nunca senti tanto medo na minha vida. Nem sei se eu conseguia rezar, pois eu estava em choque. Até chegarem ali ao meu leito e me jogarem no chão também. Eu chorava como uma criança, desesperada e sem entender o que estava acontecendo ali. Assim que fui jogada ao chão, começaram a me arrastar pelos corredores, até chegarmos à porta da rua. Eu fiquei ao relento, junto com outros pacientes que estavam internados ali, e diante daquela situação só conseguia chorar e tentar me levantar para fugir dali, mas estava sem forças. Lentamente consegui me arrastar até a calçada e me encostar debaixo de uma árvore. O tempo passava e parecia que eu ia morrer ali mesmo. Eu tentava entender o que havia ocorrido ali, né? Como sair dali e como entrar em contato com a minha família? O desespero me dominava. Abaixei a cabeça e comecei a conversar com Deus, pois precisava de ajuda. Depois de alguns instantes, eu ouvi alguém me chamar. Levantei a cabeça e vi um homem alto, moreno, de cabelos pretos e semblante sério. Ele estava me chamando pelo nome. Olhei em sua direção, mas eu não o reconhecia. Esse homem afirmou ser o meu marido e disse que me levaria para casa, assegurando que tudo ficaria bem. Ele me pegou no colo, me colocou no carro e com os olhos fechados por sentir-me enfraquecida, e eu estava, acho que com os olhos fechados por sentir-me enfraquecida. E ao abri-los novamente, eu estava de volta ao meu leito no hospital. Ana, ao despertar, o meu marido estava ao meu lado e me contou que eu havia passado por uma cirurgia no intestino, quase chegando a óbito. Eu fiquei em estado de coma por 5 dias. Graças a Deus, consegui me recuperar bem, apesar de ter que usar uma bolsa de colostomia desde a cirurgia. Até hoje, não consigo compreender completamente o que se passou, nem identificar quem era aquele homem que me salvou e afirmava ser o meu marido, já que eu não o reconhecia. Felizmente, Deus o enviou para me resgatar. Não sei se o que vivenciei foi um pesadelo ou uma experiência de quase morte. A única certeza é que foi muito real. Até hoje lembro como se fosse ontem e não esqueço a expressão daquele homem que veio em meu auxílio.
Aí a gente fica pensando, será que ela acabou indo para uma outra dimensão e ele é o marido dela em outra dimensão? Ou será que ele é o marido de outra vida que tá guardando por ela ainda, né? Olha por ela e aí nesse lance, ela foi para um lado espiritual meio esquisito, né? Porque algumas pessoas têm uma experiência de quase morte linda, né? Elas passam por lugares maravilhosos e outras passam por lugares terríveis, né? Mas uma coisa que eu percebo em vários relatos de experiência de quase morte, né, esses relatos de EQM, de pessoas que passam por isso, é que muita gente, após ter uma experiência desse tipo, ela começa a ver a vida de forma diferente. Ela começa a dar mais importância para coisas que antes ela não dava, coisas que antes ela deixava para depois, deixava para lá, ela começa a se importar. Daí, quando, tipo assim, né, quando o choque acontece e ela se dá conta que praticamente está ganhando uma segunda chance aqui nessa terra, aí ela agarra as oportunidades, ela muda de vida. Vejo isso muito nos relatos de experiência de quase morte. E, aproveitando esse gancho aqui, eu quero dar uma dica para você que quer mudar de vida. Sem precisar passar por uma experiência desse tipo, sem precisar, tá? Não precisa de um choque desse para você mudar de vida. Você conhece a EBAC, a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia? Ela é uma instituição de ensino inovadora que oferece cursos online em uma plataforma própria de ensino online, que conta com uma tecnologia única para que os alunos aprendam quando e onde quiserem. Porque, gente, hoje em dia o tempo é precioso, né? As pessoas praticamente não têm tempo para nada, a gente não tem tempo para nada. É tudo muito corrido, né? Aí, para você ter que ir lá no curso, pegar o carro, sair, perder tempo, pegar trânsito, então esperar ônibus, pegar ônibus e não sei o quê. Isso demanda tempo, dinheiro. Por isso, hoje em dia, os cursos online, gente, é uma ótima pedida. Cursos online é uma ótima opção, né? De acordo com a atual conjuntura das coisas, né? Moderna de hoje, filho, online. A gente aprendeu isso a duras penas, mas tem sido uma boa coisa, né? Você pode estar aí na sua casa, sei lá, você não precisa pegar carro, ônibus, nada. Você entra no teu quarto, vai lá na sala, põe seu fone. Ah, não tô com tempo, eu preciso fazer isso, eu vou fazer uma viagem. Tá, faz no avião, faz no carro, indo de lá para cá, ou no ônibus para o trabalho mesmo, sabe? Então você tem essa flexibilidade. Olha só, a EBAC conta com mais de 150 cursos e possui 60 mil alunos. O corpo docente é formado por excelentes profissionais atuantes no mercado do Brasil e do exterior. A EBAC oferece um novo modelo de ensino das disciplinas que envolvem criatividade, tecnologia, marketing, moda, audiovisual e negócios, além de uma série de iniciativas que preparam o aluno para sua inserção no mercado de trabalho, incluindo tutoria individual durante o curso e, olha só, garantia de emprego em alguns cursos. Maravilhoso, né? Na EBAC, você vai encontrar cursos nas áreas de design, arquitetura, marketing, audiovisual, games, negócios, moda, programação e data, enfim. E os cursos vão do 0 ao Pro. Você entendeu? Tipo, você começa do 0 e termina Pro. E outra coisa, aqui você não está apenas comprando um curso online com vídeos gravados. Você terá palestras gravadas, atividades online, lição de casa e feedback, o que é muito importante. Vai ter, sim, muita prática e aulas com um professor que também é um profissional do mercado. Além disso, vai ter acesso a conselhos de carreira de um departamento especial, materiais úteis para se posicionar profissionalmente, acesso a tutores, um portfólio pronto e, é claro, uma comunidade inteira para trocar informações sobre o tema. Por exemplo, vamos pegar aqui o curso de roteirista. De repente, você que está assistindo aí aos relatos, gosta de histórias de terror, gosta de escrever e gostaria de criar as suas próprias histórias, adaptar histórias para filmes, para séries, para games, enfim. Com esse curso você vai aprender a criar personagens cativantes, dar vida à sua criatividade e transformar suas ideias em roteiros para diferentes gêneros e formatos. Sim, você já pode começar sua carreira no cinema, na TV, em streamings ou na indústria dos jogos.
Aqui, ó. Vamos ver. Audiovisual, olha aqui, ó. Roteirista. É uma profissão. Você vai sair daqui um profissional. Então, você tem muitas informações aqui, ó, para todos os cursos, entendeu? O criador de narrativas inesquecíveis. Aí ele tem vários dados aqui, ó. Ele te orienta além disso. Então, cada profissão que você entrar, você vai encontrar toda essa gama de informações aqui, ó. Projeção de salário, para quem é indicado o curso. Então, você pode ser um iniciante, uma pessoa que gosta apenas e quer começar. Ou você já pode ser um escritor, um produtor e vai aprimorar, enfim. E quer saber? Tem presente para você. Então, se você optar por fazer qualquer curso na EBAC, você vai ganhar exclusivamente aqui, você vai ganhar um cupom de desconto exclusivo do Assombrado no valor de R$200. Sim, use o cupom do Assombrado e ganhe R$200 de desconto. Olha, o link tá aqui na descrição, tá bom? Olha, só não estuda quem não quer, beleza? Porque, ó, aqui você tem muitos cursos para escolher. Tenho certeza que vai se encaixar em um. Então, bora lá, pessoal. Clica no link aqui na descrição desse vídeo. Aproveita essa oportunidade, porque também é por tempo limitado, beleza? Aproveita o desconto aí. E é isso, né, pessoal? Sabe aquela frase, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje? Pois é. Não espere um baque na sua vida, não espere ter uma segunda chance nessa terra depois de uma experiência de quase morte, ok? Para só então pensar em melhorar ou mudar de vida, ok? Lembre-se, nunca é tarde para começar ou recomeçar, beleza? Bom, dado o recado e o presente, diga-se de passagem, né? Porque 200 pila no curso é bom, né? É bom. Vamos então aqui continuar com os relatos de experiências de quase morte. Próximo relato, mediunidade aflorada. Experiência de quase morte. É uma moça que nos conta. Meu nome é fulana, tenho 19 anos e vou contar para vocês um relato que não só aconteceu comigo, mas com o restante da minha família por parte de mãe. Ok, vamos lá. A minha família materna e eu temos uma grande sensibilidade à mediunidade. Nós frequentamos um centro espírita para trabalhar nosso lado espiritual. Isso não é recente, eu sou médium desde os 5 ou 6 anos. Graças a Deus, minha espiritualidade é bem cuidada. O relato, porém, é sobre uma tia minha, irmã da minha mãe, que após passar por uma cirurgia na cabeça, teve uma experiência de quase morte e se tornou médium. Olha que interessante. Nos anos 90, durante a sua carreira como enfermeira, minha tia enfrentou um problema na cabeça que a levou a ser internada às pressas para uma cirurgia de emergência. Após a cirurgia, segundo a minha avó, ela acordou, mas estava fraca. Mal conseguia mexer a boca para falar com a minha avó. Seus sinais vitais estavam muito fracos e sua pulsação, conforme a máquina de sinais vitais, começou a enfraquecer, fazendo com que a minha tia até então parecesse partir. Agora entra a experiência de quase morte, pois de acordo com a minha tia, ela viu o seu próprio corpo na maca do hospital e também viu a minha avó conversando com o médico. Sem entender, ela começou a questionar o que estava acontecendo e como podia ver o seu próprio corpo daquela forma. Uma pessoa então se aproximou dela para explicar o motivo. Embora essa pessoa conhecesse o nome dela, minha tia não a reconheceu. Perguntou quem era. A pessoa respondeu que, de fato, a conhecia e que a acompanharia em sua jornada após a morte, pois sua hora havia chegado. E era hora de partir para os braços de Deus. E era mesmo? No espiritismo, a experiência de quase morte envolve sensações ou visões relacionadas à morte iminente. Pessoas que passam por isso relatam estar fora de seus corpos, experienciando locais de paz ou até ambientes desagradáveis, como lama, carregando sentimentos de tristeza ou angústia. Às vezes até tem encontros com parentes falecidos. Quando minha tia ouviu as palavras daquele espírito, ela recusou, pois sentia que seu filho ainda precisava dela. Ele tinha apenas 7 aninhos e muitas experiências de vida pela frente. Ela acreditava que Deus a apoiaria em todos os momentos da vida dele e de sua família. O espírito, ouvindo isso, aceitou e se despediu.
Minha tia retornou então ao corpo, seus sinais vitais se restabeleceram, surpreendendo a todos ao seu redor, já que ela fora considerada morta. Minha avó ficou grata a Deus pelo milagre com a minha tia. Hoje, em 2023, a minha tia está bem, ela é avó e o seu filho também está saudável. Ela compartilha a sua história até hoje quando questionada e desde então trabalha e desenvolve a sua mediunidade. Ela trabalha e desenvolve... Deixa eu botar pra lá, gente. Ele fica tremendo aqui. Ela trabalha e desenvolve a sua mediunidade que, pelo que eu entendi, foi adquirida após essa EQM. Essa é a sua história e acreditem, a única certeza na nossa vida é a morte. Mas também temos a certeza de que ela chegará no momento certo. Ai, não? Bom, muito interessante. Ela adquirir a mediunidade após isso e ela, falar ali com o espírito, falar, chegou a sua hora. Não, mas peraí. Não, mas tem meu filho, não sei o que lá. E deu certo, né? Porque deu certo. Olha, tem muitas histórias. Tem histórias de experiência de quase morte que a pessoa teve contato com extraterrestres. Muito, muito, muito interessante. Próximo relato. Tive uma experiência de quase morte? É uma questão aqui. Uma moça que nos conta também. Olá, Ana. Deixa eu só ver se tá tudo certo aqui. É que eu vou descendo aqui na cadeira, né? Olá, Ana. Tenho 24 anos, moro no interior de São Paulo e acompanho o canal desde 2015. Desde os meus 5 anos, eu tenho tido experiências sobrenaturais, mas a que mais me marcou ocorreu em março de 2022. Demorei bastante para compartilhar essa história, uma vez que estava trabalhando e cursando faculdade na época, o que me deixava sem tempo para relatar. Mas finalmente contarei aqui o que aconteceu. Lido com sentimentos profundos de tristeza desde sempre, por diversas razões. Em momentos difíceis, já cheguei a cogitar me libertar desse peso emocional e das situações que me afetavam. Mas nunca tive e jamais terei a coragem de fazer algo contra a minha própria vida. Essa batalha interna tem sido uma constante em meus pensamentos. Certo dia, após uma maratona exaustiva, saindo de casa às 5 da manhã e retornando só à meia-noite, finalmente fui dormir. Geralmente não consigo pegar no sono sem ouvir os relatos, mas naquela noite eu estava tão cansada e triste que simplesmente deitei e adormeci. No meio da madrugada, acordei subitamente com uma dor atroz no peito. Uma dor que eu não consigo descrever. Parecia um infarto. Era uma dor que associava à própria morte. Essa sensação persistiu por alguns segundos e então, como se nada tivesse acontecido, a dor desapareceu completamente. Ao mesmo tempo que a dor sumiu, tudo à minha volta ficou incrivelmente escuro e silencioso. Minha casa parecia mergulhada na escuridão, como se eu estivesse em um limbo. Levantei da cama, esticando as mãos na direção onde sempre deixava o meu celular, mas eu não conseguia tocá-lo. Tentei ligar a lanterna do celular, mas parecia que o aparelho não respondia. Desisti do celular e tentei acender a luz, porém nada aconteceu. Percebi algo estranho e me ergui da cama. O ambiente estava diferente. Embora fosse a estrutura da minha casa, tudo estava envolto em trevas. Nas áreas onde as portas deveriam estar, havia apenas os alicerces. Era como se eu atravessasse esses objetos. Então comecei a ouvir sussurros vindos da direção onde ficaria a sala da minha casa. Dirigi-me até lá, mas não vi ninguém. Comecei a sentir um pânico crescente enquanto indagava: quem está aí? Não obtive resposta, e a escuridão à minha volta só aumentava. Junto à escuridão havia um silêncio opressor. Eu não consigo explicar o quão terrível foi aquela sensação. Foi então que parei para refletir sobre o que havia ocorrido minutos atrás. Recordava da dor intensa no peito, e então aconteceu. E então aquilo aconteceu, né? Perguntei com uma mistura de medo e esperança: eu morri? Aguardei por uma resposta daquelas vozes sussurrantes, e uma delas respondeu: sim,
Você morreu nessa noite enquanto dormia. Agora você está no umbral, purgatório ou como quiser chamar. Ana? Eu não consigo recordar a fisionomia daquela entidade. Apenas sei que comecei a chorar intensamente, perguntando sobre o estado da minha mãe, expressando que eu não poderia morrer daquela forma. Essa presença apenas disse que eu precisava aceitar. E eu recusei, chorando, implorando para voltar. Depois de um período nesse estado, o ser solicitou que esperasse um instante, pois alguém desejava conversar com ele. Ela deixou o cômodo, enquanto eu permanecia ajoelhada no chão, chorando. Após algum tempo, ela retornou e declarou: foi permitido que você retorne. Ele permitiu seu retorno. Ainda não é a sua hora. Ufa! Nesse momento, uma luz branca, intensa, começou a iluminar aquele espaço, acompanhada por um zumbido tão alto que parecia que os meus tímpanos iam explodir. Então, nesse exato momento, eu acordei na minha cama, aturdida. Peguei meu celular e percebi que apenas 15 minutos havia se passado desde que me deitei para dormir. Fiquei apavorada. Me levantei para verificar se estava tudo normal e se realmente eu estava viva na minha casa. Tomei um pouco d'água e me deitei novamente, com uma sensação de desconforto no peito. É impossível descrever o quão terrível foi a sensação de ser um espírito por alguns minutos. Acredito que essa seja a experiência de um espírito, pois eu enxergava as estruturas da casa, porém era incapaz de interagir com os objetos. Tudo era envolto em escuridão e silêncio. Foi uma agonia insuportável. Com isso, creio que talvez tenha vivido uma experiência de quase morte. E agradeço por ler o meu relato. Um beijo pra você, obrigada, gata. Olha lá, olha lá. Ai, ela pisa no teclado às vezes. Não foi muito agradável, né? Mas e aí, será que ela infartou e realmente ela esteve por 15 minutos morta devido a um infarto, alguma coisa assim, e voltou? O que aconteceu? Fato é que ela teve a segunda chance. Pois é. Próximo relato. Entre o desconhecido e o despertar. É um moço que nos conta. Oi, Ana, tudo bem? Me chamo fulano. Relatei esse fato em um grupo espírita e pessoas do grupo me indicaram assistir os seus vídeos e compartilhar com vocês o meu relato. Ai, que legal! Bom, aconteceu em 2008. Na época, comentei com pessoas sem um pingo de conhecimento e acabei virando piada. Bom, tudo aconteceu durante o tempo em que fiquei desacordado após cair de uma plataforma. Segundo amigos que estavam comigo no episódio, foram aproximadamente 40 minutos. Durante esse tempo, eu estive em um lugar que até hoje não entendo. Tudo que sei é que era um lugar onde a modernidade se misturava com a antiguidade. Nesse lugar, me recordo nitidamente de estar com outra pessoa dentro de um tipo de transporte que pairava sobre uma longa avenida cheia de árvores frutíferas e muitas pessoas extremamente altas andando pelas ruas laterais dessa mesma avenida. O que me impressionou foram as frutas. O transporte em que estávamos pairava na altura das copas e era possível ver, tocar e até comer tais magníficas frutas. Elas tinham formas e cores que jamais imaginei. Continuamos percorrendo essa avenida. Além das árvores, notei a cor de sua pavimentação, que era de um branco cristalizado. As roupas das pessoas também eram muito estranhas, uma espécie de terno cinza escuro. Elas me olhavam, mas não falavam comigo. Em um certo ponto, a pessoa que estava comigo pediu para eu descer e também desceu comigo. Entramos em um edifício todo de vidro. Lá dentro só tinha escadas. Subimos até o 3º andar e, chegando lá, essa pessoa me disse que a partir daquele ponto eu teria que ir sozinho. Após isso, ela simplesmente desapareceu e eu fiquei dentro desse prédio em frente a uma modesta porta de madeira que nada tinha a ver com a aparência do prédio.
O mais interessante é que no momento em que eu fui abrir a porta, um homem muito nervoso apareceu e me perguntou o que eu estava fazendo lá e como eu fui até lá. Eu não conseguia ver o rosto dele. Assustado, disse obviamente que eu não sabia. E ele me respondeu com gritos: "Vá embora daqui! Você não deveria estar aqui! Quem trouxe você?" Eu tinha plena consciência de quem eu era, etc e tal, mas também não sabia como tinha chegado ali. Quando ele me questionou, isso foi como um despertar. Eu não respondi nada, apenas desci as escadas rapidamente, cheguei na porta que dava para a rua. No momento em que eu abri, eu acordei no local do acidente, com o pessoal do resgate me colocando na ambulância e dezenas de curiosos olhando. Até hoje eu não entendo se era um sonho ou outra coisa. Tudo que sei é que eu voltei bastante revigorado, com muita energia. Nesse caso, eu acho que ele foi para um daqueles locais lá, que é tipo o nosso lar, sabe? E só que não era para ele ter, foi tipo um erro. Não era a hora dele, não era para ele ter morrido ali. Então, mas não sei como aquela pessoa sabia, né? Mas tipo, gente, não era pra você ter morrido, não era pra você estar aqui, não era pra você ter acesso a essa parte aqui. Volta, né? Acho que foi isso. E como ele esteve num lugar de alta, como que eu posso dizer? Energia, vibração, sei lá o que, ele voltou bem, revigorado e tal. Ele teve uma boa experiência, ele foi pra um lugar bom. Diferente das pessoas dos outros relatos que ficaram num lugar escuro, outra foi naquele bafafá lá do hospital, né? É interessante a diferença dessas experiências de quase morte. Diferença e semelhança ao mesmo tempo, né? Próximo relato. Será que eu tive uma EQM? E é uma moça que nos conta. Olá, Ana. Meu nome é fulana, moro em tal cidade e por aqui, sendo litoral, frequentamos bastante a praia. Um dia, minha irmã estava indo à praia com um grupo de amigos e eu estava ansiosa para ir junto. Eu tinha, nessa época, cerca de 5 ou 6 anos de idade, mas lembro disso como se fosse hoje. Depois de muita insistência, minha irmã concordou em me levar. Com tudo pronto, recordo dela dizendo: "Menina, se comporte, senão da próxima vez eu não vou levar você de novo." Chegando à praia, lembro de pedir para minha irmã ficar na beira do mar enquanto eu observava os filhos dos amigos dela nadando. Eu lembro de ficar chateada por não me deixar entrar na água. Entretanto, em um momento de distração, acabei entrando no mar e comecei a me afogar. Depois disso, só recordo de sentir uma paz imensa. Tudo estava branco ao meu redor, uma paz inexplicável, como se nada pudesse me fazer mal. Eu via uma luz, mas parecia que eu fazia parte dela. Eu não conseguia ver o meu próprio corpo. Lembro-me de acordar já de joelhos na beira do mar, vomitando algas e alguns metros de distância da minha irmã. O curioso é que quando comecei a me afogar, estava um sol escaldante, mas quando eu saí da água, parecia estar um pouco mais tarde, por volta das 4 da tarde, quando o sol começa a esfriar, digamos assim. Mas agora a parte intrigante. Algum tempo depois, por volta dos meus 19 anos, estava na casa da minha irmã, ajudando ela a preparar os salgados para a festa da minha sobrinha. Conversávamos sobre como eu era uma criança sapeca e como a nossa mãe, já falecida, ficava exasperada com tanta travessura. No meio da conversa, mencionei o dia da praia e ela regalou os olhos com um olhar de espanto e disse assim: "Nossa, tínhamos certeza de que você havia falecido. Você ficou desaparecida por 2 horas naquele dia. Sumiu por volta das 3 da tarde e só voltou por volta das 5 da tarde. A nossa amiga Rebeca até me convenceu a voltar para casa e contar para nossa mãe que você estava desaparecida." Ana, foi como um clarão na minha mente. E eu me lembrei que isso era verdade, pois recordo que estava mais escuro. Mas como isso poderia ser real? Nenhum ser humano sobrevive por 2 horas debaixo da água. Uma coisa que eu aprendi é que só morremos quando chega a nossa hora.
Eu sei que foi verdade, pois a minha irmã é muito religiosa. Ela não brinca com o sobrenatural. E era evidente que estava contando a verdade, apenas olhando para a expressão de espanto em seu rosto. Bom, Ana, esse foi o meu relato. Espero que tenha gostado. Um beijo para você, muito obrigada. E, gente, então ela ficou cerca de 2 horas desaparecida no mar. E retornou sozinha? Como que ela retornou também? E viva? Depois de todo esse tempo apagada? Meu, se você desmaia no mar, você se joga. Se joga, se entrega. E aí que a água vai entrar e você vai ficar sem consciência. A gente sabe, quando a gente vai na praia, infelizmente, sempre vê casos de afogamento. E assim, infelizmente é fácil morrer numa situação dessa, ainda mais criança, assim, 5 anos, gente. 2 horas desaparecida ali e depois retornar ali do lado, que ela falou que lembra de estar vomitando. Alguma coisa trouxe ela fisicamente de volta, além dela ter tido essa outra chance. E, gente, olha só, meu Deus. Fiquem de olho nas crianças, gente, por favor. Não dá, em praia, principalmente, não dá para desviar 1 segundo. 1 segundo. Mas vamos lá, continuando agora para o próximo e último relato desta temática sobre experiências de quase morte. EQM. Não era a minha hora. E é uma moça que nos conta. Oi, Ana, eu me chamo Fulana e é com imenso prazer que escrevo novamente para compartilhar um outro relato. Vamos lá. Quando eu tinha por volta de 7 anos, adoeci. Inicialmente, minha mãe achou que era apenas um resfriado forte e que com alguns remédios caseiros eu melhoraria. No entanto, como você pode imaginar, a situação piorou drasticamente. Eu tive febre alta, dores de cabeça, dificuldade para respirar e acabei ficando apática, recusando até mesmo comida. Minha mãe decidiu me levar ao hospital e, após a realização de exames, o médico diagnosticou sinusite. Ele não considerou a situação grave e fez algumas recomendações para minha mãe, incluindo banhos gelados para reduzir a febre e a administração da medicação nos horários corretos, assegurando que eu estaria bem em poucos dias. Saímos do hospital e chegamos em casa por volta das 11 da noite. Ambas estávamos exaustas. Tomamos banho, a medicação foi administrada, fui deitada na cama e minha mãe seguiu para o quarto dela para descansar. Algum tempo depois, ela acordou abruptamente e, ao olhar para o lado da cama, percebeu que eu estava de pé, parada, olhando para ela. Ela me pediu para eu voltar para a cama, reforçando a necessidade de descansar para me recuperar. Ela recorda que eu caminhei até a porta sem pronunciar uma palavra, apenas sorrindo e acenando, como se estivesse me despedindo. Essa atitude a deixou intrigada, mas exausta, ela tentou voltar a dormir. Contudo, o sono não veio. Algo em seu coração a instigou a verificar como eu estava. Ela retornou então ao meu quarto, acendeu a luz e, após uma avaliação cuidadosa, notou que o meu coração não batia. Desesperada, me sacudiu, mas eu não respondia. Ela chamou por socorro, acordando todos em casa com seus gritos. Meu pai veio, me pegou nos braços e me colocou numa mesa, enquanto minha irmã e meu primo começaram a administrar os primeiros socorros. A minha mãe realizou massagem cardíaca e o meu primo fez respiração boca a boca. Após muito esforço, conseguiram me reanimar. Vomitei uma grande quantidade de catarro que estava obstruindo a minha respiração. Fui levada ao hospital e passei 2 dias em coma. A única lembrança que carrego é de acordar no hospital e tocar o rosto da minha mãe, perguntando por que ela estava chorando. Atualmente, experiências estranhas me ocorrem e sinto que estão relacionadas ao meu quase falecimento. Uma delas é que sempre sei quando alguém virá me visitar. Hoje minha tia e seu marido estiveram aqui, sem qualquer aviso, mas eu já sabia que eles viriam. Essa habilidade é a razão pela qual decidi compartilhar esse relato,
Pode parecer algo simples, mas isso acontece frequentemente. Não sei qual nome dar a isso. Sexto sentido, dom. Só sei que é uma parte real da minha vida e quis compartilhar com vocês. Sou grata a Deus por estar viva. Olha lá o que eu tô falando, né, de segunda chance, apesar de ser criança, né, nesse caso. E mais um caso numa mesma coletânea de uma pessoa que desenvolve dons mediúnicos paranormais após uma experiência desse tipo. E eu já vi outros relatos do mesmo jeito. Após uma experiência de quase morte, a pessoa vem com um dom a mais aí, digamos assim, espiritual. Interessante, né? E aí, pessoal? Alguém aí já teve uma experiência de quase morte? Já passou por algo assim? Conhece alguma história desse tipo? Conta pra gente que a gente quer saber. Aqui você não está sozinho nas suas experiências paranormais, ok? Esses foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau!